ao Fabrício do Fornitur, todos os secretários estaduais, municipais de turismo, agentes, empresários. É por vocês, né, e pelos territórios de vocês que a gente está nessa iniciativa. Uma iniciativa ousada, uma iniciativa que acredita no potencial dos seus territórios e que acredita mais ainda, né, no potencial de cada um de vocês de fazer a diferença para que os seus destinos sejam cada vez mais, além de inteligentes ou, enfim, atrativos e acolhedores. Então, nosso muito obrigado, é uma satisfação muito grande. A gente sabe que essa iniciativa tem um potencial muito grande, né? O Morgan foi muito feliz quando falou, além dos 10 municípios ou destinos que serão contemplados, a gente poder gerar essa rede de benchmarking, de troca, né, numa perspectiva muito bacana. Eu vou dar um pouco do spoiler aqui do edital, né, de poder ter ali a noção, dada a configuração, né, continental do nosso país, né, de ter algumas possibilidades para que municípios de menor porte concorram com municípios de menor porte, os municípios de médio porte também concorram entre si e os de grande entre si. Então foi um edital feito com muito carinho, com muito afinco, e aqui eu queria aproveitar a oportunidade, né, para agradecer e pedir, de certa forma, até uma salva de palmas para Ana Clévia Guerreiro, que desde o início fez a proposta técnica, junto com a Juliana, com toda a equipe, né, do BID, e trouxe, porque a Ana Clévia acredita em cada um de vocês. A Ana Clévia veio aqui, mais cedo a gente viu a brincadeira, né, do pernambucano, falando ali do seu bairrismo. Eu, como cearense, né, acabo tendo o nosso bairrismo também. A Ana Clévia veio de um município pequeno no interior do Ceará e é uma grande vencedora no turismo. E ela acredita muito nessa proposta porque ela sabe na força que cada um tem em rede, articulando essa governança linda do turismo e fazer a diferença nos seus territórios. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui, que acreditou. Vamos junto, vamos entender um pouco mais do edital e, independente do resultado, mais à frente, vamos continuar fazendo a diferença nesse Brasilzão. Muito obrigado a cada um de vocês. Sejam felizes no edital e nas suas trajetórias. Um grande abraço. Só quero aqui falar para vocês que, após a apresentação do edital, nós vamos ouvir a fala de todas as autoridades que nós convidamos. Devido ao espaço, né, como vocês estão vendo, que é pequeno, e para que todos possam visualizar a tela, nós vamos fazer primeiro a apresentação do edital e depois nós vamos passar a palavra às autoridades. E agradecer já a todas as autoridades pela compreensão e por estarem aqui conosco. Antes de chamar aqui o professor Alexandre Bis, nós queremos deixar claro para vocês que desde o início da construção desse edital, nós tivemos algumas preocupações, alguns cuidados, mais do que preocupações, alguns cuidados. Todos os municípios vão poder participar. Aqueles municípios, cadê a equipe do Ministério? Eu não estou nem vendo o secretário Fábio, nem está aqui Nicole. O que foi o nosso compromisso? Que poderão participar, quando a gente fala todos os municípios que estão no mapa do programa de regionalização do Ministério do Turismo. Nós não podemos, numa parceria entre o SEBRAE e o BID, fazer um edital que não esteja alinhado com as políticas públicas do Ministério do Turismo, que é o órgão oficial de turismo no país. Então, a gente teve essa preocupação, esse cuidado, e também é uma forma de valorizar e prestigiar todas as pessoas que estão no território e que fazem o programa de regionalização acontecer. A gente sabe que tem muita gente nessa sala que tem uma trajetória longa de comprometimento com o programa de regionalização, com essa política pública que, ao longo dos anos, tem se mantido no turismo brasileiro e, obviamente, também com a estratégia liderada pela diretora Nicole de destinos turísticos inteligentes. Então, inclusive, nós fizemos previamente uma reunião com a equipe do Ministério do Turismo, onde nós apresentamos o edital e fizemos um alinhamento. Ou seja, aqui há convergência e há integração. Agora sim, eu passo a palavra ao professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, Alexandre Bis, e também consultor do SEBRAE e do BID para esse edital, para essa convocatória. Obrigado, Ana. Obrigado.
Eu vou explicar rapidamente e com calma o edital. O edital já está no site do Sebrae. Então, agora, mais para tirar dúvidas, as maiores dúvidas sobre os municípios, depois vocês vão ter, nós vamos ter 2 lives para discutirmos o tempo, né, antes do término do processo final de inscrição. E também temos canais para trocarmos informações, em especial também vocês, secretários municipais, com os representantes Sebrae locais, que serão também nossos contatos. Então, vamos lá. O objetivo do edital, essa parceria já foi mencionada, BID com o Sebrae, parceiro estratégico do Ministério do Turismo. Primeira pergunta, somente as capitais poderão participar? Não. O Carlos já deu um spoiler antes, a Ana Clélia mencionou também, a preocupação que todos os municípios possam participar. Segunda dúvida que nós tivemos também nas reuniões internas, somente os principais destinos turísticos do Brasil irão participar? Não. Todos os municípios poderão participar. O processo é complexo? Não. Simples. Preocupação maior na discussão desse edital era favorecer um processo que não fosse tão complexo e que favorecesse o princípio básico da contratação Sebrae e BID, que permitisse que os municípios de pequeno porte até 50 mil habitantes, médio porte até 100 mil habitantes e grande porte acima de 100 mil habitantes. Como é que eu sei, né? Usem, no edital tem lá a fonte, o IBGE tem os dados, não tem os dados desse censo, que vai ser o ano que vem, mas eles têm os dados compilados de 2021. Quando você for fazer a inscrição do seu município, nós vamos buscar lá na fonte, saberemos se é um município pequeno, se é um município médio, se é um município grande. Quem poderá participar do edital? Todos os municípios que compõem o mapa de turismo 2022. Por que isso? É o princípio básico. Se o município não está no mapa, o município não tem, então, a sua atividade turística reconhecida pelo próprio ente público. Então, até o dia que nós fizemos aqui o recorte, tinham 2.853 municípios. Quando a gente começou a conversar, tinham 2.818 municípios. Então, se o seu município está no mapa, fantástico. Se o seu município não está, é o momento de conversar com o seu prefeito. Em especial, se você faz parte do Conselho Municipal de Turismo. Os 10 destinos pilotos do projeto DTI poderão participar? Sim, todos poderão participar. O único destino que não vai poder participar é Fortaleza. Carlos Eduardo está fora. Por quê? Porque já foi contemplado pelo projeto BID América Latina. Então não pode estar participando de 2 processos. Então temos aqui a Tati, que é de Curitiba. Curitiba pode participar? Sim. Eu sou de Florianópolis. Já falei para o Vini. Vini, pode participar. O único que não vai poder é Fortaleza, porque já está no edital BID América Latina. Como é que serão escolhidos, de quais regiões? Todas. Outra preocupação, que esse edital também contemplasse todas as regiões turísticas do Brasil. Então, teremos 2 municípios, ou 2 destinos turísticos escolhidos pela região sul, 2 da região sudeste, 2 do norte, 2 do nordeste e 2 do centro-oeste. E quem poderá participar? Município pequeno, município médio, município grande. Ou seja, todos os municípios poderão participar, desde que estejam no mapa de turismo. Primeira etapa que já está aberta a partir de hoje o edital. Ele vai até dia 11 de novembro, ou seja, vocês têm bastante tempo para ler com calma o edital. Em especial, anotem a colinha, em especial, leiam todo o edital. Lá tem as informações importantes daquilo que vai ser feito a avaliação, porque o processo ele tem uma parte quantitativa, ou seja, a gente vai trabalhar com indicadores da primeira etapa, que é indicadores Sebrae de desenvolvimento econômico local, e tem um percentual de pontos, e uma boa parte dos pontos são documentos que vocês vão enviar, que eu vou explicar um pouquinho na frente. Então, a etapa 1, de 21 de setembro de hoje até dia 11 de novembro, os resultados serão apresentados até dezembro, metade de dezembro. Nessa fase 1, nós vamos, cada estado, isso é importante, a fase 1, cada estado vai selecionar um município pequeno, preferencialmente um município pequeno, um município médio, um município grande. A gente sabe que algumas regiões brasileiras, em especial o norte, tem uma concepção maior, né, pelas suas características regionais, de municípios menores e de médio porte. Então, como a gente falou, preferencialmente. Como é que vai ser feita a seleção? Por um grupo formado pelo BID e Sebrae, na primeira fase, que vão selecionar, então, em cada estado,
3 municípios. Esses municípios, depois que serem selecionados, vão para a etapa 2. Eu vou explicar novamente essa fase 1 para 2. O que eu preciso na etapa 1, em termos de documentação? O certificado Contour vai no site do mapa regionalização, vai na sua cidade e faça o download do certificado, porque o mapa tem. Porque uma das exigências para estar no mapa eu tenho que ter o Contour. Segundo documento, uma carta, uma ata do Contour, assinado pelo presidente ou vice, com 2 representantes do setor privado. Por quê? Se o município não tem um Contour atuante, vai ser um pouco difícil achar essa assinatura. Perfeito? Então, municípios que são organizados saem na frente do edital. E último, a carta do prefeito ou da prefeita. E aí eu peço para eles lerem com calma todo o edital, porque tem a forma de avaliação dessa carta. Tá? E ali, no edital, vocês busquem esses contextos para auxiliar o seu prefeito, vocês secretários de turismo ou representantes da Secretaria de Turismo, para que escreva corretamente a carta, que dê apoio a essa participação de vocês. Essa é a maior complexidade, esses 3 documentos. Simples. Que os indicadores do índice Sebrae nós vamos baixar. Mas eu quero saber dos indicadores. Aqui eu trago o município de Huitmarsum, que eu sou de Santa Catarina, fica perto de Presidente Getúlio, Rio do Sul, um município pequenininho. Eu trouxe aqui alguns indicadores. Então, no próprio edital, nós colocamos o link do ISLE, que é o do Sebrae de Minas Gerais, que fez esse indicador. Você pode acessar lá, verificar o seu município, pode fazer concorrência, olhar, vou ver um município menor aqui, como é que ele está, se nós estamos no mesmo índice. Aqui uma análise qualitativa, não é um peso maior. O peso maior é a qualitativa. Os documentos vocês vão enviar, em especial a carta do prefeito. Critérios, então, né? A relevância do turismo para a dinâmica local, segundo a carta da prefeitura, as informações disponíveis, a justificativa apresentada pela candidatura e a classificação do índice. Ou seja, dos 10 pontos dessa fase, 6 são documentos que vão encaminhar. Ou seja, se tiver uma gestão municipal ativa e um conselho municipal ativo, vocês vão ganhar muitos pontos. É uma fase a gente selecionar. Nós podemos ter aqui um universo de 2.853 municípios. Então, essa fase, vamos selecionar os mais organizados e os que tiverem os melhores índices. Então, o pequeno, vamos pegar o caso de Santa Catarina. O Huitmarsum pode concorrer com o Schroeder, que fica perto de Jaraguá do Sul, que é município pequenininho. Ou Pomerode, são municípios pequenos. Então, essa competição na fase 1 é município pequeno concorrendo com município pequeno, município médio concorrendo com médio. Então, Florianópolis, Blumenau, Joinville são grandes municípios, concorrem entre si. Então, preferencialmente, os estados, nós vamos selecionar nos estados um município pequeno, um município médio e um município grande. Preferencialmente. Provavelmente o norte deva ter 2 médios, um pequeno ou um grande. Isso vai ser conforme a dinâmica. Então, no total, nós teremos 79 municípios possíveis para ir para a fase 2. Que nós temos todos os estados e mais o Distrito Federal se candidatar. Perfeito? Então, passou, são 79 que vão para a fase 2. Na fase 2, tem no edital, tem uma outra gama de documentos, que a gente vai fazer uma análise mais quantitativa, mas ele tem um peso menor, e vem também uma contribuição municipal. Né? Qual a importância de você participar, de ser selecionado entre os 10 municípios brasileiros? Também outro spoiler, leiam com calma já a fase 2, já se preparem, vejam todos os documentos que possam precisar, porque a fase 2 vai ser de dezembro a janeiro, é curto prazo. Então eu já penso no futuro, se o meu município passar, eu já tenho que ter esses documentos, já tenho que ter a carta prévia, escreva essa carta, discuta com o secretário, com os seus colegas, com o seu prefeito, já deixem ela pronta. E analise bem os critérios que a gente vai avaliar. Tá? Então, aí estão as dicas para que vocês possam ter mais sucesso no processo. Então, a parte 1, né, a pré-seleção, nós vamos fazer duas discussões a princípio, dia 5 de outubro, a quarta-feira, e dia 3 de novembro, a princípio são essas 2 datas, vai no site do Sebrae, onde está o edital, vão estar os links para as reuniões. Converse bastante com os representantes do Sebrae dos seus estados. Nós temos um contato também do nosso e-mail e o site do edital. Então, qualquer dúvida, converse com o representante do Sebrae local, mande e-mail para nós. Quando for mandar e-mail, sempre mande, olha, eu sou fulano de tal cidade, de tal região turística. Por exemplo, na fase 2, vocês vão precisar de uma carta
de apoio da sua instância de governança regional. Ou seja, vamos levar em consideração esse município que passou para a fase 2, como é que ele está trabalhando junto com a integração regional. Porque se o município não está integrado, isso não é um município que o SEBRAE e o BID querem apostar. Porque o princípio básico é que esse município que entrou na fase 2 e for contemplado, ele possa gerar ganhos de conhecimento para a sua instância de governança. Esse é o primeiro passo de integração macro. E outro, dentro da etapa 2, existem uns critérios, né? Qual a importância disso numa visão de ensino turístico inteligente? Tem 2 documentos estratégicos que o Ministério do Turismo criou. Primeiro, um conceito do que é um destino turístico inteligente e um conceito da visão brasileira. E o segundo, um trabalho finalizado, a primeira etapa, junto com o Instituto de Cidades do Futuro, um acordo com a CEGITUR da Espanha, que é a metodologia de TI para o Brasil. Peguem esse documento, comecem a ler agora, destrinchem ele, para melhor fazer a carta olhando a etapa 2. Porque se deixar, como eu falo para os nossos alunos, deixar fazer o trabalho em cima da hora, vocês vão perder tempo. Já comecem a produzir, e como nós mencionamos, o edital está muito simples e o processo de inscrição mais ainda. Perfeito? Então, estamos à disposição e ficaremos à disposição para algumas perguntas ao término. Vou pedir aqui o pessoal de apoio para colocar aqui as cadeiras para que a gente possa chamar os nossos convidados e autoridades para que possamos ouvi-lo. Enquanto a equipe aqui de apoio nos ajuda organizando aqui as cadeiras, eu já antecipadamente, Juliana, te convidaria, né, para você falar dos benefícios. Gente, vamos ouvir aqui quais os benefícios. A Juliana, que é especialista em turismo do BID, vai nos contar quais são os benefícios de participar desse edital. Enquanto isso, a Juliana já está aqui, eu convido o gerente da unidade de competitividade do SEBRAE Nacional, acompanhado da diretora Nicole Facuri, que é diretora de inteligência mercadológica e competitiva do Ministério do Turismo, por gentileza, os dois. Convidar também, podem bater palmas, tá, gente? Do secretário nacional, do do coordenador do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, Alexandre Sampaio, por gentileza. O presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fornatur, Fabrício Amaral. E da nossa presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo, ANSEGITUR, Vanessa Leal. Agora nós vamos ouvir a Juliana falar dos principais benefícios de participar desse edital, dessa parceria estratégica SEBRAE e BID. Aumentando a expectativa, né? A gente mostra todo o processo, mas e aí? Por que eu vou inscrever o meu município? O que afinal eu ganho com isso, né, gente? O principal aporte da participação é em recurso intelectual. Então, a gente vai ter uma equipe técnica de assessoria especializada, uma consultoria contratada com uma equipe que vai dar assessoria personalizada para cada um dos 10 destinos selecionados em 3 pilares centrais. Então, a gente vai assessorar esses destinos a elaborar ou aprimorar ou revisar os seus planos de destinos turísticos inteligentes. Então, por isso que eu digo que é personalizado, porque depende de qual é o estágio de cada um dos destinos. O destino que não tem nada, a gente vai ajudar a fazer o planejamento. O que já tem alguma coisa, a gente revê para ver se é necessário atualizar. Transformar isso num plano operacional, no beabá. Como tirar isso do papel? A gente sabe, né? Muitas vezes tem um plano que fica no papel e aí ninguém sabe como implementar, que parceiros buscar. Então, essa assessoria vai trabalhar junto com os municípios para desenhar os planos operacionais de implementação. E o terceiro ponto, que pessoalmente acho que é um dos mais interessantes dessa convocatória, que é apoiar na implementação de algumas das ações. Então, ao longo desse processo, vão ser definidas, vão ser priorizadas junto com os destinos, ações que sejam as mais relevantes para a implementação ou para a sua transformação em destino turístico inteligente.
a gente vai apoiar a implementação dessas ações, tá? Acho que é importante dizer que não tem transferência de recurso financeiro, mas é um recurso intelectual muito valioso que vai ser aportado para os destinos ao longo desse processo. A gente tem a previsão que é um processo aí que vai ser longo, que deve durar de 8 a 12 meses de assessoria para os destinos, e aí tem alguns benefícios adicionais, né? Ao longo desse período, a gente espera que haja a criação de uma rede entre esses destinos, que adicione a rede nacional. Então, como a Ana mencionou anteriormente, acho que a presença da Nicole aqui deixa super evidente, a gente busca essa sinergia com todos os esforços que já vêm sendo feitos aqui no Brasil relacionados a destinos turísticos inteligentes, seja os esforços históricos que o SEBRAE Nacional já tem, quanto os esforços recentes do Ministério. Então, a ideia é que tudo esteja muito alinhado metodologicamente e que esses destinos, pouco a pouco, comecem a formar essa rede para, como o Morgan disse mais cedo, como o Cadu comentou, para que a mentalidade de planejamento dos destinos no Brasil, pouco a pouco, se mova para esse modelo inteligente, que nada mais é do que um novo marco para pensar turismo, né? A gente continua pensando o desenvolvimento do turismo de forma sustentável, mas com as tecnologias aí como uma forma que pode nos auxiliar a alcançar esse desenvolvimento almejado. Espero que todos participem. A gente vai estar à disposição para solucionar dúvidas ao longo do processo e animo todos a acessar o site do SEBRAE para ver o edital na sua íntegra. Obrigada, Ana. Obrigada. Juliana, por gentileza, compõe aqui. Ó, aqui. Pronto. Nós agradecemos a Juliana e o BIS pela apresentação. Esperamos que tenha ficado claro para vocês que esse é um edital que contempla municípios de qualquer porte. Pode ser de pequeno porte, de médio porte, grande porte. Reforçamos o que o professor Dr. Alexandre Bis falou. Nós teremos 2 momentos de esclarecimentos virtualmente, porque agora vocês vão acessar o edital. É natural que surjam algumas dúvidas. Por isso, o primeiro momento de esclarecimento de como funcionará o edital, eu coloquei o documento correto, eu tenho dúvida, o prefeito fez a carta assim, etc., ou a prefeita, né? Será no dia 5 de outubro. Vocês acompanhem pelo site, que nós vamos, hoje, na presente data, não está ainda o link dessa reunião do dia 5, quando estiver mais próximo do dia 5 de outubro, nós subiremos o link. Inicialmente, eu participei, estou acompanhando virtualmente, mas algumas coisas eu não consegui entender. Já foi apresentado aqui o site, por gentileza, já encaminhe suas dúvidas para que no dia 5 você possa participar conosco. E agora nós vamos ouvir, eu quero aproveitar aqui e registrar a presença da Carísia, que está representando o presidente da Embratuta, que ela não tinha visto ainda aqui. Carísia, obrigada pela presença. A Embratu é nossa parceira, como vocês sabem. Nós temos um contrato de parceria com a Embratu e nós estamos realizando um conjunto de ações que são importantes para posicionar o Brasil no mercado internacional. Obrigada, Carísia. E agora nós vamos ouvir a palavra da presidente da ANSEDTUR, Vanessa Leal, que vai abordar qual a importância desse edital para os destinos, os municípios que fazem parte da ANSEDTUR. Vanessa, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Que honra, Ana Clévia, agradecê-la, em primeiro lugar, pelo convite, por incluir a ANSEDTUR como representante dos destinos turísticos brasileiros, dos municípios. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel enquanto ANSEDTUR. Então, agradecer o seu carinho, a sua deferência enquanto SEBRAE Nacional conosco, né? E fico feliz de ver esse auditório lotado com os nossos associados aqui, né? O interesse de todos manifestados. Nós, enquanto municípios, agradecemos ao SEBRAE, ao Ministério do Turismo, essa oportunidade aberta e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, essa oportunidade aberta aos demais municípios. A gente sabe que já houve um trabalho iniciado, né, com 10 destinos e que focou nas capitais. Então, o primeiro agradecimento que eu gostaria de fazer é a delicadeza e a deferência do SEBRAE, do Ministério, em olhar os municípios com as suas devidas diferenças. Esse é o primeiro agradecimento que eu gostaria de fazer, porque esse carinho, Ana Clévia, na hora de escrever o edital, de colocar os pequenos com os pequenos, os médios com os médios e os grandes com os grandes, parece tão óbvio, mas nas nossas políticas públicas nunca é assim, né? Então, quando a gente tem esse olhar carinhoso do Ministério, da Embratur, para a gente, para os municípios, para as nossas necessidades, isso faz toda a diferença, porque a gente consegue, a partir disso,
competir de igual para igual com as capitais brasileiras. Está aqui minha vice-presidente Tatiana de Curitiba, né, que representa aí as nossas capitais, nosso SEDTUR. Então, muito obrigada por nos incluir, obrigada ao SEBRAE, ao Ministério do Turismo e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento por essa oportunidade aos destinos turísticos brasileiros. É um grau necessário de evolução que nós temos que dar. Obrigada. Agradeço as suas palavras, Vanessa. E agora nós vamos ouvir outra importante liderança do nosso trade turístico, que é o presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fornatur, Fabrício Amaral, um super parceiro. Queremos ouvir a sua fala em relação a esse edital do SEBRAE e BID. Por gentileza, Fabrício. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Já estamos à noite, hein, gente? A feira só começando. Boas energias aí. Olha, Ana, eu fico realmente até emocionado porque nos últimos anos da minha vida eu trabalhei como consultor, né? Minha formação é jurídica, mas por estar no Ministério há algum tempo, por ter a Lei Geral do Turismo contribuído na elaboração. E tudo que foi desenhado aqui, professor, tudo que foi aplicado por um monte de consultores e profissionais aqui, vivenciando na prática, né? Hoje eu estou como secretário de Estado de Goiás e uma das tarefas difíceis é a sensibilização, sobretudo dos prefeitos, no primeiro lugar, e depois os prefeitos aos seus secretários, para observar o que realmente é importante, né? Então, são pautas muito importantes. Eu acho que são pautas que deveriam ser tratadas como política de Estado, né, com orçamentos públicos estabelecidos. Então, o que vocês estão fazendo é grandioso. Você vê os pilares de governança, conversando com a Nicole, 9 pilares pelo Ministério, 5 nesse trabalho com o MID. E aí você começa a observar que são pilares de dignidade humana, né? Se você for entender a governança, a inovação, a tecnologia, a acessibilidade, nós estamos falando de pilares de dignidade humana. E o turismo se valendo de toda essa estratégia, que eu acho a palavra bem assertiva, para a gente atingir o que a gente acredita. Eu não me esqueço, eu fiz uma reunião em Santa Cruz Cabralha, com um contour, debaixo de uma árvore um dia, e me marcou muito porque essa reunião foi muito mais importante do que uma reunião dentro de um hotel 5 estrelas. Então, municípios, não se trata de dinheiro, se trata de educação, de formação e de oportunidade. Vão disputar, se planejam, tiram as dúvidas, porque eu acho que, tanto da ANSED toda, a Vanessa do Fornatura, amanhã nós temos a reunião pela manhã, tem que ser um compromisso de continuidade a esse grandioso trabalho de fomento que vocês estão despertando aí nos municípios brasileiros. Aproveitem, esse é o caminho para um desenvolvimento melhor, né, Alexandre? Porque isso vai ultrapassar gerações e nós, nos cargos que nós estamos, nós temos muita responsabilidade com esse tipo de proposta. Parabéns. Obrigada, secretário Fabrício. Pelas palavras do secretário, dá para a gente perceber, porque ele é o presidente do fórum, uma liderança tão jovem. Nós vamos ouvir agora uma outra liderança extremamente respeitada, que tem feito um trabalho muito bacana pelo turismo brasileiro, que é o coordenador do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, Alexandre Sampaio. Por gentileza, Alexandre. Boa tarde a todos, saudar aqui meus companheiros e companheiras de bancada aqui. Quero ressaltar, primeiro eu vou fazer uma proposta aqui inusitada. A gente tem que mudar o nome da Ana Clévia para Ana Clévia Guerreira, porque, na verdade, ela é que consegue botar de pé e nos mobilizar para poder fazer esse processo. Então, já fica aqui a proposta de a gente transformar a Ana Clévia em Guerreira. Segundo, parabenizar o BID e o SEBRAE pela iniciativa, dizer que, na verdade, eu sou o diretor da CNC, que eu espero ser reconduzido amanhã, porque é chapa única, então a CNC está fazendo a reeleição amanhã, eu faço parte do corpo diretivo e sou responsável pela área de turismo, que tem aqui a Márcia, aqui, nossa assessora, inclusive, participa, e a gente vai continuar apoiando iniciativas como essa. Quero dizer que, inclusive, a Nicole encaminhou, já estamos na fase final, né, Nicole? Com a sua diretoria também lá, o seu diretor, para nós podermos assinar um convênio de manutenção de receptáculo, mas também de manutenção do processo da intenção do DTI, dos Destinos Turísticos Inteligentes, dentro do Brasil, que vai transcender do processo político. Nós pretendemos que a CNC, e a visão da Nicole foi ímpar nisso, né, junto com a sua diretoria, de que a gente quer hospedar na CNC, que é uma Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, um processo de perenidade na política do DTI, que é uma política de proposta, inclusive, da OMT também, para que ela não tenha assim, não fique ao sabor das questões políticas, ela possa ser
manuseada, no sentido que, ou seja, mantida por uma iniciativa privada, do porte da CNC, cujo presidente, inclusive, é o presidente atual do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional, que recebeu com muito carinho essa proposta. Está sendo a última revisão, vamos dizer assim, jurídica dentro da casa, e nós vamos hospedar e apoiar iniciativas como essa com uma entidade privada de abrangência nacional que vai poder manter essa manutenção do DTI como política pública brasileira, independente do sabor político das questões que envolvem mudança de governo, como a gente sabe como pode ser. Então, para nós é um orgulho a gente assinar isso, Nicole. Também muito nos envaidece para que a gente possa eventualmente colaborar em práticas como essa, que são reveladoras e inovadoras no turismo brasileiro. Parabéns ao SEBRAE, parabéns ao BID. Nós trouxemos também o eixo de mobilidade e transportes, porque nós estamos num país muito grande, tá? Um país que pouquíssimo se fala um segundo idioma. Então, nós temos que pensar a experiência do turista. Nós temos que trabalhar para melhorar a experiência desse turista. Então, a gente tem que entender que, para um turista, se deslocar dentro do país é complicado. Nós não temos ainda uma oferta de placas em 2, 3 idiomas. Então, a gente tem que se colocar no lugar desse turista e entender como que é a experiência de você ir para um lugar, né, que não te acolhe no idioma. Então, assim, como facilitar e como proporcionar que essa experiência seja o mais agradável possível. Trabalhamos também em promoção e marketing, que foi um terceiro eixo, e um quarto eixo, que ele é um eixo positivo, que a gente costuma dizer, que é a criatividade. Por quê? Porque no Brasil nós temos um diferencial muito grande, que é o lifestyle do nosso povo. Tá? E isso é muito valorizado pelo estrangeiro. E nós precisamos olhar para isso e valorizar isso, agregando isso aos nossos produtos turísticos, porque tenham certeza que muita gente vem para conhecer esse estilo de vida do brasileiro. Tá? Então, a criatividade nossa é diferente e ela tem um potencial de agregar valor aos produtos turísticos enorme. Então, a gente achou bastante relevante a gente olhar para a questão da criatividade também nesse modelo. Bom, eu não vou falar muito mais. Eu queria muito agradecer ao SEBRAE, ao BID, dizer que o Ministério do Turismo está muito feliz de poder estar nessa parceria e incorporar essa estratégia de desenvolvimento de destinos turísticos inteligentes, que é algo urgente no país. E dizer para você também, meu querido Alexandre, que nós estamos felicíssimos com essa parceria, que logo, logo vai estar oficial, e que eu acho que o caminho que nós temos é esse, porque nós somos um país enorme, nós temos instituições que têm muitas vezes limitações de recurso financeiro, técnico e tudo mais. Então, nada mais eficaz do que trabalharmos numa convergência de objetivos. Então, o Ministério do Turismo está muito feliz com esse movimento todo e estamos aqui à disposição para colaborar no que for possível, e convido vocês a conhecerem o modelo DTI Brasil, que também está disponível no nosso site. Muito obrigada. Muito obrigada, diretora. Bom, quando a gente fala de destinos turísticos inteligentes, nós tivemos que trazer 2 conteúdos que conversam com essa estratégia. Se nós queremos que o Brasil realmente evolua e se posicione no mercado internacional como um destino, como um país competitivo, nós vamos apresentar 2 conteúdos agora. Um que é o turismo mais competitivo, pelo pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas, André, e também um conteúdo focado em ecoturismo, com dados, que vai ser apresentado pelo Gustavo, que é o Country Manager do Caiaque. Eu peço que todos, por gentileza, as autoridades ocupem os seus lugares, e, ao mesmo tempo, eu peço para a Juliana permanecer, porque ela vai moderar o painel do professor pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, André Coelho. Por gentileza, só um minutinho, todos se acomodem, tem cadeiras vazias aqui na frente, quem estiver atrás em pé, por gentileza, as pessoas que tem umas 2 cadeiras aqui vazias que vocês podem ocupar. Por gentileza, o pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas, André Coelho, nosso parceiro,
que vai fazer uma apresentação sobre turismo mais competitivo, e, ao final, a Juliana vai ser uma mediadora, uma facilitadora desse conteúdo com o professor André Coelho. Por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Alô? Alô? Bom, boa noite, Juliana. Obrigado, Ana Clévia. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todas as pessoas que puderam ficar aqui para conversar conosco hoje. O nosso momento aqui é um momento curto, objetivo, e a minha intenção aqui na verdade, ser exatamente objetivo numa mensagem, trazendo para vocês aqui o que a gente está observando de mais relevante no mercado nesse momento de pós-pandemia. Acho que a gente não combinou, Juliana, mas o tema guarda relação muito direta, talvez a Ana Clévia, obviamente, como estava vendo todo o tema anteriormente, guarda muita relação com a questão dos destinos inteligentes e com a proposta que o BID está trazendo. E eu estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco dessa informação com vocês. Então, no dia de hoje, a gente tem aqui 20 minutos, eu vou tentar ser bem breve para que a gente possa ter uma oportunidade de debate, Juliana. Eu vou trazer aqui uma mensagem, um ponto de atenção e um spoiler. E aí, a gente... só para ter... Meu objetivo é vocês poderem me cobrar no final. Bom, quando a gente está falando... Eu vou falar de competitividade daqui mais um pouquinho, mas eu queria só trazer um pouquinho um momento mais ligado à questão econômica. Assim, a gente vem fazendo vários estudos relacionados a esse processo de retomada do turismo, e a gente observa que realmente no ano de 2022 o turismo retomou. O turismo reativou as suas atividades. Nós temos aqui um gráfico que mostra por setor aqui o caos que foi o período da pandemia. Não sei se vocês conseguem ver a luzinha vermelha aqui, mas esse é um gráfico que fala da produção turística. Ele reúne todos os valores de produção turística, que foi quase 100% da produção turística parou durante a pandemia. Acho que todos vocês, como nós, sentiram isso na pele, e era uma coisa, um fator externo que nós não conseguíamos controlar, e aos poucos nós fomos traçando um processo de retomada, e obviamente alguns setores, esse aqui é uma reunião, cada uma dessas linhas é por setor, vocês vão entender no spoiler depois por que essas linhas estão aí. E a gente observa que o ano de 2022, esse segundo semestre de 22 e o primeiro semestre de 23 são muito importantes, principalmente esse momento do verão de 23, são momentos muito importantes para a gente entender a calibragem desse nosso processo de retomada. E aí eu vou dar o meu primeiro ponto aqui prometido, que é a mensagem. E a primeira mensagem tem a ver com essa palavra essa palavra retomada. A gente vem observando muito em publicações internacionais, nacionais, entrevistas que a gente vem falando, as pessoas falando o tempo todo nesse processo de retomada, usando essa palavra retomada. E temos uma mensagem que, não sei se todos aqui vão concordar, de que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa palavra retomada, porque ela é uma palavra que olha para trás. É uma palavra que olha para 2019 e fala assim: o meu objetivo é chegar nos números de 2019, né? Retomar a 2019. O próprio gráfico fala disso. Então, a gente faz o gráfico comparando a linha 0, 2019, então a gente tenta comparar com o que a gente viveu em 2019. E aí a nossa mensagem é que a gente precisa, na verdade, evoluir sobre isso. Nós precisamos sair desse processo de olhar para trás e passar a olhar para frente. A pandemia tem que ficar para trás e a gente tem que sair da pandemia, não só sair da pandemia, mas sair melhor do que nós éramos. Então, não é só retomar, é retomar melhor, é evoluir, é crescer. Isso tem a ver com os destinos inteligentes, tem a ver com todo o processo de inovação que a pandemia nos alertou, que já estava aí, que talvez tivesse um pouco adormecido e a gente não prestava muita atenção. Então, essa é a primeira mensagem. Vamos usar essa palavra retomada quando estivermos falando de questões econômicas, mas vamos usar, na verdade, um retomar melhor, um futuro melhor, e vocês vão ver por que eu estou falando isso aqui. Que é uma tendência não só do Brasil, uma tendência internacional, o mundo está pensando dessa mesma forma. Então, os dados que a gente traz aqui, vou ser bem sucinto, a gente tem um estudo maior,
Ele vem de uma pesquisa qualitativa, que a gente vai ter hoje 2 momentos, um momento mais qualitativo aqui e um quantitativo, com um colega do CAIAC. Opa! A pesquisa qualitativa é uma metodologia qualitativa, uma metodologia difícil, porque você, na verdade, fala com menos pessoas, mas durante muito mais tempo, fala com líderes, fala com empresários. E a nossa preocupação era entender o que é esse processo de pós-pandemia, como é que a gente tenta fazer esse processo de retomada melhor. Então, nós fomos olhar alguns estudos internacionais, estudos de tendências econômicas, na verdade, também, não só de turismo, mas de econômica. O turismo, como todos vocês sabem, nós falamos aqui, é uma área transversal. Então, o turismo, enquanto área de conhecimento, ele bebe do conhecimento de várias outras áreas, desde a psicologia, até a economia, até a antropologia. Então, várias áreas de conhecimento compõem o turismo. Então, falamos com algumas pessoas em entrevistas longas, e observamos vários relatórios de tendência para chegar a algumas conclusões. E uma das conclusões é que a gente, nessa linha de retomada, na busca por um futuro melhor, a gente tem uma interseção de algumas questões que nós precisamos também fazer melhor. Por exemplo, nosso turismo precisa ser mais sustentável. Definitivamente, o mundo... Eu não acredito que todos os turistas, de uma hora para outra, deixaram de ser os turistas que eram e voltaram a ser super... ecológicos e tal, mas definitivamente a pandemia trouxe um momento de reflexão, trouxe um momento para que a demanda passou a refletir sobre isso. Talvez, em muitos casos, o comportamento não mude, mas as pessoas estão mais atentas e mais dispostas a pagar por atividades que sejam mais sustentáveis. A outra questão é o turismo mais seguro. Definitivamente, a pandemia também nos mostrou e isso é o que os empresários vêm nos mostrando e nos dizendo também, que o turismo essa questão da segurança sanitária é uma questão que veio para ficar. Desde ter álcool gel na sua pousada, até cuidados que antes nós não nos preocupávamos, por exemplo, de informação, por exemplo, sobre segurança sanitária nas redes sociais, informação de qual é o seu status de segurança sanitária, mesmo a gente não estando num processo pandêmico. É uma questão de preocupação dos empresários, é uma questão que a gente precisa retomar e precisa rever isso e fazer isso melhor. A outra questão é o turismo mais inclusivo. Acho que assim, não preciso explicar muito, que definitivamente nós precisamos vencer essa barreira de inclusão, que nós temos uma preocupação significativa com a questão dos deficientes, mas a inclusão é muito mais do que isso. A inclusão é realmente que o turismo seja de todos, independente de cor, raça, preferências. O turismo precisa ser mais inclusivo em todos os sentidos. O turismo, e aí a gente começa a apertar para o tema de hoje, que é um turismo mais inovador, e essa questão da inovação vai ter a ver com um tema que a gente vai mencionar aqui, com esse ponto de reflexão que eu vou trazer, e de inovador, ele mais competitivo. O conceito de competitividade é um conceito muito importante da gente ter em mente, porque a competitividade não é... Muitas pessoas acham que a competitividade é ser mais lucrativo, ou muita competitividade é receber mais turistas. Não é. Competitividade é um conjunto, sendo bem breve aqui, é um conjunto de atividades, de conceitos, de capacidades que você, enquanto empresa, enquanto destino turístico inteligente, por exemplo, um conjunto de capacidades que você reúne que te fazem melhor do que o seu concorrente. E aí ser melhor pode ser vender mais, que o seu objetivo pode ser vender mais, mas talvez um destino não queira vender mais, ele queira ser só melhorar o seu público, aumentar o ticket médio de gasto do seu público. Então, de acordo com os seus objetivos, ser competitivo são as capacidades que você consegue reunir para atingir os seus objetivos. Então, a gente reuniu aqui 4 grandes elementos que seriam o que seria uma empresa competitiva. 2 desses elementos são, digamos assim, muito externos. Então, por exemplo, um é um ambiente econômico favorável, ou seja, uma empresa competitiva precisa estar muito atenta ao ambiente econômico favorável. Nós ainda estamos no pós-pandemia, estamos num momento de crise econômica. Então, isso nos mostra claramente, todos os estudos de tendência indicam, no mundo inteiro, há questões econômicas a serem pensadas, ainda o turismo está diretamente ligado a isso. Então, a empresa precisa estar focada nisso, no ambiente externo, mas é um ambiente que ela não controla. Da mesma forma, ela precisa estar focada em custos competitivos. Os custos estão sempre envolvidos nas empresas, independente de você ser mais moderno, menos moderno, mais inovador ou não.
os seus custos são muito importantes. No spoiler que eu vou dar tem um item específico sobre a questão de custos. A empresa competitiva precisa estar alinhada às tendências. Isso é uma coisa que a gente ouviu muito dos empresários e dos líderes nas nossas conversas, dizendo que, olha, tem tanta tendência acontecendo agora que eu já não estou mais entendendo nada, na verdade. Então, é tanta coisa mudando, é tanto tipo de novo consumidor, o que é real, o que não é real, quem é esse consumidor novo, quem é esse tal de nômade digital, né, que nem fala no Globo Repórter, quem é, onde vivem, como se alimentam. Os empresários estão muito preocupados sobre, muitos já estão recebendo esses novos turistas em seus ambientes. E, por último, a empresa competitiva precisa ser resiliente. E a resiliência tem a ver com a inovação, tem a ver com o destino inteligente, tem a ver com a competitividade, porque a resiliência é a sua capacidade de se adaptar o mais rápido possível, de ser mais competitivo, a sua capacidade de se adaptar o tempo todo. Então, essa é uma questão importante que eu vou mencionar, trazer um item específico. A questão das tendências, como eu disse, eu acho que a gente tem tantos novos nomes, tantas novas questões acontecendo, que fica tão difícil de acompanhar, que eu acho que as empresas todos têm que tentar da sua melhor forma. No spoiler que a gente vai trazer aqui agora, tem uma forma que a gente sugere de você tentar acompanhar, que o Sebrae vai reunir essas questões das tendências em uma plataforma. Então, uma forma de você tentar acompanhar isso, mas o mais importante é que você esteja sempre maximizando a sua forma de conhecer quem é esse novo turista, quais são as novas formas de produtos que você pode oferecer, principalmente os produtos que estão ligados à inovação, ligados à inteligência, ligados à tecnologia. Por quê? Porque isso faz parte de um novo processo, que é um processo, como eu disse, eu vou trazer um ponto de reflexão, que é um novo processo, que até a Juliana mencionou essa palavra também, que é um processo ligado à mudança da forma de pensar. Nós, no momento pós-pandemia, no mundo mais tecnológico, com destinos mais inteligentes, definitivamente precisamos mudar a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar, os custos vão continuar acontecendo, o ambiente externo vai continuar incontrolável, as tendências vão continuar também, de alguma forma, acontecendo sem que a gente, na verdade, possa interferir diretamente, mas os processos que nós utilizamos dentro dos nossos negócios, esses precisam de atenção especial. E o que significa ter atenção aos processos? E quando a gente fala em tecnologia, novas tecnologias, novos destinos inteligentes, ou governança inteligente, como a Nicole do Ministério do Turismo mencionou, a gente percebe, ou na resiliência que eu mencionei anteriormente, a gente está dizendo, na verdade, que o mundo está num processo de mudança muito rápido. Que nós temos uma demanda agora que se adaptou a usar o ambiente online, porque o cliente que nós tínhamos, que estava parado durante a pandemia, ele não deixou, ele tirou obrigatoriamente o turismo da sua cesta de consumo, mas ele não deixou de consultar o caiaque, ele não deixou de consultar uma série de outras OTAs, ele ficava buscando o seu destino. Quem estava presente no momento online tem uma vantagem competitiva nesse sentido, porque ele já te conhece melhor hoje. E o cliente está muito mais adaptado a esse processo de inovação, muito mais adaptado a, por exemplo, você ter um sistema como um hotel nos falou, que tem um sistema de WhatsApp agora para o café da manhã. Ou seja, o cliente à noite manda um WhatsApp lá para um robô, e o robô do WhatsApp fala com ele, e ele escolhe lá, de alguma forma, o menu do café da manhã, e eles evitam desperdício no dia seguinte, porque o cara já entrega uma bandeja de café da manhã personalizada da forma que o cliente pediu. Só que, para que isso aconteça, para que ele fale com esse robô, para que isso aconteça, é muito mais do que simplesmente você colocar um robô no WhatsApp. Existe um processo por trás disso. Será que se você for um hotel um pouco maior, será que a sua TI, por exemplo, a sua área de internet, ou a pessoa que está por trás, que está lendo o resultado do que aquele robô está divulgando, é uma pessoa que está habilitada para mexer com aquilo ali, não vai errar no pedido? Ou seja, será que eu vou precisar de uma pessoa nova na minha equipe para entender um pouco melhor, interagir melhor? E aí por aí vai, em todos os processos de relações com as redes sociais, ou com o próprio atendimento, na verdade, dos clientes via internet. Então, esse é um item que é importante não só para as empresas, mas é importante para governos, é importante para o Sebrae, é importante para todos que estão lidando, pensando um turismo melhor.
Ou seja, nós precisamos definitivamente, como foi dito aqui antes, mudar a nossa forma de pensar. Então, esse é o ponto de reflexão que a gente traz, que parece uma coisa, falar da forma de pensar parece uma coisa óbvia, mas quando a gente coloca processos nisso e pensa na empresa, reflete para dentro da sua empresa, que processos eu tenho dentro da empresa para responder para esse avanço tecnológico que está vindo por aí, você consegue perceber que, às vezes, talvez você tenha um desafio grande. Não que a gente tenha medo de desafios, mas que a gente precisa sempre estar pensando. Então, e por último, aqui, a gente traz aqui uma... não sei se vocês quiserem, podem tirar a foto à vontade. Um incremento do que seria uma agenda competitiva para o turismo, pensando esses 4 itens. Como eu disse, esses 4 itens vieram de um esforço qualitativo muito forte com empresários, com grandes sistemas de tendência, para entender quais são os itens de maior preocupação hoje para você ter uma empresa competitiva. E tem essa questão dos processos, especificamente, fala da transformação digital, das tendências e de toda essa temática de destinos inteligentes que a gente está trabalhando aqui. Por último, eu fui informado aqui que a nossa internet, o link aqui não está funcionando direito, mas fica o spoiler aí. O Sebrae está lançando esse mês uma plataforma, a gente ia tentar acessar ela aqui, mas uma plataforma de turismo competitivo, que está basicamente falando, que vai sendo atualizada, e está falando especificamente, basicamente, da questão econômica, desse processo de retomada econômica, traz toda uma cobertura de tendências reunidas, um número enorme de tendências reunidas, cada tendência gera um card, nesse card gera o que essa tendência impacta no meu negócio, e essas tendências estão divididas por meios de hospedagens, agentes de viagens, e me falhou aqui qual é o... Desculpa, me falou qual é o outro item aqui. Mas vocês podem clicar nas várias tendências, elas geram um card, o card pode ser mandado por WhatsApp, então se você não sabe o que é uma tendência, e elas vão sendo atualizadas, o que é essa tendência, o que ela significa, como que ela impacta no meu negócio, se eu posso mandar isso para alguém, nome digital todo mundo já sabe, mas staycation, o que é staycation? O que isso impacta no meu negócio? Eu posso mandar isso para alguém, e aí você pode fazer um link, mandar pelo WhatsApp. E, por último, tem uma área dedicada a custos, com foco na hotelaria, em que você pode ter lá quais são os principais custos médios que nós levantamos, e o range percentual desses custos na hotelaria, e o que cada um dos itens que impactam naquele custo tem de soluções disponíveis, inclusive no Sebrae. Bom, então, esse é o nosso modelo qualitativo para hoje. Acho que como eu prometi os 3 itens, estão aí a mensagem, o ponto de reflexão e o spoiler. Obrigada, André. Eu estava aqui cochichando com a Ana, falando quantas perguntas eu posso fazer, porque eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas acho que tem um tema, quando a gente fala, né, dos destinos turísticos inteligentes, e a gente pensa em como o turismo vem sendo remodelado ao longo dos últimos anos pelas inovações tecnológicas. Acho que muitas vezes a gente pode incorrer num erro, né, de pensar no uso da tecnologia só pela tecnologia. Então eu tenho que implementar 1 trilhão de softwares diferentes, eu tenho que usar Big Data, não sei o quê. Mas para quê? Né? Qual é o objetivo disso? E a nossa percepção no vídeo que a gente vem trabalhando na América Latina e no Caribe é: você emprega a tecnologia para resolver problemas ou aproveitar oportunidades nos seus destinos. E aí, linkando isso com a questão dos processos que você trouxe tão forte, né? Como linkar isso com processos, seja no interior do destino, seja no interior da empresa? Como fazer com que isso faça parte do DNA da escolha, por assim dizer, das tecnologias que vão ser empregadas? Eu acho que isso é muito importante que você mencionou. Isso realmente, quando a gente está no processo de inovação, quando a gente fala essa palavra inovação e fala em tecnologia, as pessoas ficam numa vontade muito grande de implementar, né? De colocar, eu tenho que comprar todo um sistema novo de computadores, a minha internet, como é que vai ser isso? Eu acho que o pensar dos processos é um pensamento, na verdade, até antigo, quando você pensa processos, que nada mais é do que você antecipar aquilo que você realmente precisa. Ou seja, você olhar para a tecnologia, essas tecnologias existem. Essa do WhatsApp, por exemplo, essa tecnologia existe. Isso vai servir para mim? O que eu preciso colocar em termos de processo dentro da minha empresa para sair isso implantado? Isso vai me gerar custos? Aliás, essa é uma questão muito importante.
muitas vezes a tecnologia gera muito mais custo do que resultado. Né? As pessoas se preocupam com uma tecnologia muito grande, investem naquilo ali e aquilo não gera, na verdade, um resultado econômico. Então, você tem que pensar. Então, pensar nos processos é você pensar no que ordem de coisas você precisa ter para que aquilo ali aconteça e se desenvolva da melhor forma possível. Acho que na questão da internet, por exemplo, que é uma questão muito recorrente na hospedagem, quando a gente fala do nômade digital, de staycation, o turista que fica mais tempo na hotelaria agora, ele realmente precisa de uma internet mais forte. Isso é um problema externo, porque a internet é um problema no Brasil inteiro. Apesar de já existirem empresas que tecnologicamente já conseguem trazer uma internet melhor para as empresas, mas você implementar, você não vai precisar, você não tem mais só uma internet que você pega o roteador, pluga lá, copia, deixa liberado. Quem conseguir, conseguiu, quem não conseguiu, não conseguiu. Você precisa agora ter vários roteadores, ter uma internet funcionando decentemente, para que o cliente possa realmente ficar e trabalhar. Todo mundo agora trabalha, todo mundo é nômade digital, todo mundo leva o trabalho junto para a sua viagem. Então, a sua internet tem que realmente funcionar. E por trás disso, de uma internet poderosa, por exemplo, não é simplesmente contratar uma empresa e colocar o sistema lá. Você tem que ter um processo atrás disso, pensando por que eu vou ganhar mais com isso, vou ser mais competitivo, eu vou vender mais quartos com esse dinheiro que eu vou investir, vou precisar de uma pessoa para mexer agora nessa TI aí, porque agora não é só... Antigamente, né, você puxava o cabo do roteador, está resolvido, a internet volta. Mas e agora vai voltar? Será que o que eu preciso fazer? Então, isso é que envolve os processos. Isso é lógica de processo, né? E eu queria voltar a um tema que você trouxe aqui nas tendências, que se falou, acho que no começo da pandemia, principalmente, a gente falava muito, né, dessa busca pela natureza e o consumidor querendo a natureza. Agora a gente vê que, né, talvez as pessoas voltem a querer um pouco a muvuca, porque afinal a gente ficou tanto tempo um separado do outro. Mas a busca por sustentabilidade em diversos segmentos, não só no turismo, é uma das tendências que parece que vem se consolidando. Eu queria a tua percepção de fato, o consumidor ele é mais sustentável, ele está buscando destinos e negócios mais sustentáveis, e se não, que eu desconfio que uma parcela dos consumidores talvez não esteja tão preocupado, qual que é o papel das empresas e dos destinos para empurrar esse tema, né? Quanto esse tema é crucial? Você falou um pouquinho para a gente, queria ouvir um pouco mais sobre. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que não são todos os consumidores que se converteram de uma hora para outra a se transformarem em consumidores sustentáveis. Na verdade, o próprio conceito de turismo sustentável, no conceito raiz mesmo, até um pouco acadêmico, quando a gente fala de turismo sustentável, ele é incoerente quando você fala de crescimento do turismo. Você fala, o turismo está crescendo 5% ao ano no mundo, legal, bombando, tal, estamos vendendo muito, legal. Mas se a gente vai falar de turismo sustentável, no conceito raiz, uma coisa briga com a outra, porque o crescimento, né, mais voos, mais gente se movimentando, mais consumo, se você aumenta o consumo, você deixa um pouco de ser sustentável. Né? Então, a sustentabilidade, o conceito básico da sustentabilidade é justamente buscar esse equilíbrio. Como é que a gente consegue crescer tentando ser o mais sustentável possível. Eu acho que, realmente, muitos dos turistas não tem esse olhar realmente ainda. Acho que uma parcela significativa, não sei dizer sinceramente, nem vi nenhum estudo que diga qual parcela, mas uma parcela significativa realmente acendeu uma luz para isso, estão predispostos até a pagar mais por destinos sustentáveis, mas o que é mais interessante de ver, até na pesquisa qualitativa, é que essa questão do sustentável entrou na cabeça dos empresários de turismo. O que, me desculpem alguns empresários, não estava na cabeça dos empresários de turismo. E ela entrou definitivamente, seja por influência da pandemia, seja por influência da mídia, do ESG, eu não sei, mas ela definitivamente entrou no pensamento dos empresários. Então, a gente tem aí um processo mútuo. Né? As empresas podem ajudar a educar os próprios consumidores, eu acho que isso é uma coisa muito moderna, faz parte do nosso novo mundo, e os consumidores, vice-versa, se também alimentarem as empresas com novos conceitos de sustentabilidade. André, eu não tenho mais tempo para mais perguntas. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo pela presença. Obrigada, Juliana. Obrigada, professor e pesquisador André Coelho, da FGV, por gentileza. Nós vamos agora para o nosso último tema, que vocês vão adorar. Parabéns, professor André Coelho, pela sua excelente palestra, as dicas e provocações
e a Juliana pelas excelentes perguntas. Gente, nós temos um tema agora com dados que vocês vão amar. Ecoturismo em alta. Aqui eu estou vendo gente de um monte de destinos que é de ecoturismo. Olha, e o Gustavo vai trazer dados, hein? Fiquem aqui porque vocês vão gostar. Eu só queria que o pessoal da equipe colocasse aqui o site do Sebrae, onde está o edital. O professor Bis tinha apresentado um site, mas aquele é o formulário de inscrição. Nesse site aqui, que o pessoal vai apresentar agora, vocês podem ver todas as informações sobre o edital. Isso que o professor Bis apresentou aqui, vocês podem visualizar lá, e é muito importante. Vocês conseguem colocar para o pessoal dar uma olhadinha aqui? Porque eu vi que muita gente estava tirando fotografia na hora e eu fiquei preocupada. Né? Dá para dar uma... Né? Exatamente. Ó, é www.sebrae.com.br, edital Sebrae BID. Não tem o E entre Sebrae BID. Tá vendo? Agora sim. Dali, garoto. Boa. Tá certo? E as inscrições e o e-mail para as informações. Essas informações são muito importantes para todas as pessoas que estão aqui. E eu já convido o Gustavo, que é o Gustavo Vedovato, que é o Country Manager do Caiaque, que vai falar, por gentileza, Gustavo, que vai falar sobre ecoturismo em alta, tendências e comportamento dos viajantes. E para moderar o painel do Gustavo Vedovato, eu convido o gerente adjunto da Unidade de Competitividade, Cadu Santiago. Por favor, Cadu. Gustavo, está contigo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado a Sebrae, ao BID também, para a gente poder estar falando aqui. Podem ficar tranquilos que eu falo bem rápido, então não vai demorar muito a apresentação. Então, a gente vai falar um pouco de algumas informações sobre o caiaque, sobre justamente o ecoturismo em alta e as tendências e comportamento dos viajantes. Eu acho que tem uma caixinha ali no meio do slide. Isso, obrigado. Então, acho que a ideia... Primeiro, eu queria ver quem aqui conhece o caiaque. Levanta a mão. Bastante gente, legal. Então, vamos lá, trazendo um pouco de informação. Antes, vou apresentar um pouco o caiaque para quem não conhece. Acho que muita gente aqui conhece. Ah, preciso do passador. Opa. Imagina, obrigado. Pronto. Então, meu nome é Gustavo, eu estou hoje como responsável pela operação do caiaque aqui no Brasil. Tem meu e-mail aqui, gustavo@caiaque.com. Quem quiser me mandar uma mensagem depois, falar de algumas oportunidades que pode entender aqui durante a apresentação, fica à vontade. Começando primeiro a missão do caiaque, né? O caiaque, a principal ideia da empresa é justamente facilitar com que as pessoas consigam conhecer o mundo e experimentar o mundo por meio das viagens, né? Então, esse é o que está em todas as áreas da empresa. Tudo que a gente desenvolve de tecnologia e produto é justamente voltado para que as pessoas consigam, né, fomentar o nosso turismo no Brasil e do mundo todo. O caiaque faz parte do grupo da Booking Holdings, né? A Booking Holdings tem uma série de empresas, tem a própria Booking.com, tem a Agoda, a Priceline, Rental Cars, e todas essas empresas fazem parte como se fossem as OTAs, né, que fazem venda para usuários finais. E a gente tem as empresas que são os metabuscadores, que a gente tem a principal marca, o Caiaque aqui no Brasil, junto com o Mundi e a Momondo, que são outros dois sites da mesma plataforma. E é isso, a gente tem esses sites hoje, então o Caiaque é o maior plataforma de conteúdo, por quê? Justamente pela questão de conteúdo, né? A gente preza bastante por ter bastante conteúdo dentro do site, então quem está buscando para fazer uma viagem, comprar passagem aérea, a gente tem a maior quantidade de companhias aéreas, tem mais de 900 companhias aéreas no mundo todo, mais de 4 milhões de hospedagem, então pode ser hotel, pode ser pousada, pode ser casa de final de semana, então você consegue encontrar todo esse conteúdo dentro do Caiaque, além de mais de 90 locadoras de carros e presente em vários países do mundo. Então, falando em vários países do mundo, a gente está presente em mais de 60 países, com linguagem mais de 20 idiomas. Então, aqui é um pouco do footprint da empresa em geral, né, todo no mercado no mundo todo. No Brasil, a gente tem operação em São Paulo, mas a gente tem pessoas para a América Latina trabalhando de forma remota, né? Agora, a gente tem esse modelo híbrido dentro da empresa, então tem pessoas trabalhando de qualquer lugar do mundo. A empresa fomenta justamente essa questão que ajuda bastante ao turismo, né? As pessoas agora, quando vão viajar, elas querem viajar e aproveitar também o destino. Então, isso é uma forma também de fomentar o turismo e o Caiaque tem feito isso dentro da própria empresa também. Falando um pouco de tecnologia, aqui eu trouxe algumas informações, até para quem não conhece muito o Caiaque, o que a gente consegue oferecer para quem está planejando viagem. A primeira ferramenta é o mapa de tendências de buscas. Isso foi uma ferramenta que a gente trouxe logo no início da pandemia, que era para entender
como é que estava a retomada das viagens após a pandemia. Então, a gente abriu esses dados de forma aberta. Hoje, quem entrar no cac.com.br/tendências-viagens consegue ter acesso às informações. Ele mostra como é que está o volume de buscas da plataforma, tanto de viagens domésticas quanto de viagens internacionais dentro do site. Então, é uma forma de você acompanhar como é que está essa evolução. Outra tecnologia muito boa, e acho que quem não utiliza ainda vale a pena utilizar, ainda mais agora, né, quem está planejando viagem, é o alerta de preços. Então, quando você faz uma busca, bom, quero viajar no final do ano para os Estados Unidos, mas estou vendo que talvez as passagens estão um pouco mais caras. Será que vale a pena eu esperar mais um pouco para comprar essa passagem? Então, dentro do site, você consegue habilitar um alerta de preço, ele consegue te mandar uma mensagem, ou então ele pode até te indicar, no momento que você está fazendo a busca, se é melhor aguardar um pouco, no canto superior esquerdo vai aparecer a mensagem, aguarde, que talvez você pode encontrar um melhor negócio. Então, é isso que a gente acaba trazendo dentro da ferramenta. Outra ferramenta que a gente traz é o Explore, que é uma ferramenta que você consegue, bom, eu tenho um budget, um dinheiro de R$2.000, eu quero viajar com R$2.000, para onde eu consigo ir? E aí, com base nisso, ele te mostra, bom, você pode fazer uma viagem de turismo, uma viagem romântica, para esses destinos aqui, o CAC mostra para vocês quais são as opções dentro desse investimento que você tem para viajar. Outra ferramenta bem interessante, a gente vê um monte de lugar aí, pô, passagem para Buenos Aires por R$200. Será que realmente esse negócio existe? E aí a gente tem uma ferramenta que é o detetive de preços, que você pode colocar, bom, tem uma viagem para ir no dia 30, voltar no dia 7, será que esse é o melhor preço mesmo? E aí o CAC vai justamente comparar todos os preços dentro do site e vai falar realmente se esse é o menor preço ou não. E um outro último aqui é o índice de trabalho remoto. A gente fez um estudo internamente para entender muitas pessoas trabalhando de forma híbrida, querendo mudar, trabalhar de forma remota de outro país. E a gente fez um estudo de quais são os principais países para as pessoas viajarem de forma remota. E a gente traz esse estudo dentro dessa página dentro do Kayak. Bom, agora sim, trazendo um pouco de dados, né, do que a gente levantou internamente. Aqui um pouco o que a gente fez dentro do CAC foi levantar vários destinos de buscas de voos e hospedagem. E dentro desses destinos de buscas e hospedagem, a gente levantou quais são os destinos que são mais voltados para o ecoturismo. Então, dentre esses diversos destinos, a gente elencou 5 aqui. Então, ele está em ranking, né? Foz do Iguaçu é o mais pesquisado, depois vem Fernando de Noronha, Santarém, Pará, Imperatriz e Lençóis. Então, aqui você tem o ranking, os mais buscados, e qual foi a variação de volume de buscas em comparação a 2019. Então, quando a gente olha a Foz do Iguaçu, é justamente por conta das cataratas, Fernando de Noronha, aqui em Pernambuco mesmo, Santarém, por conta justamente do Alter do Chão, Imperatriz voltado para a Chapada das Mesas, e Lençóis, que é a Chapada Diamantina também, então também teve um crescimento de busca em comparação a 2019. Então, aqui é muito legal, a gente, como o Kayak é um metabuscador, as pessoas acessam e elas colocam para onde elas querem viajar, qual a data de ida, qual a data de volta. Essas informações nós conseguimos fazer análises com esses dados e por isso que a gente traz esse tipo de estudo para vocês aqui. Quando a gente fez um levantamento também, a gente pegou como foi a sazonalidade dos buscas dos últimos 6 meses, que foi um recorte que a gente fez dentro da plataforma, e a gente notou que em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e julho, todos tiveram um volume maior de buscas em comparação a 2019. Então, a gente mostra que esses 5 destinos realmente estão sendo bem buscados e é algo interessante para quem faz parte desse destino, talvez entender também como é que está a performance, como é que as pessoas estão buscando. E, para esses 5 destinos, quais são as origens de busca, né? Então, a gente consegue ver dentro do site quais são os principais aeroportos de origem, né? A pessoa coloca no CAC do Brasil, origem São Paulo, para destino Chapada Diamantina, né, Lençóis, e a gente consegue levantar aqui todos os destinos que buscaram esses 5. Então, começa São Paulo, é o que mais busca por esses destinos, depois vem Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Belém, Manaus, Porto Alegre e Fortaleza. Então, esses aqui são os destinos para quem está buscando esses 5 principais de ecoturismo. E é isso. Queria agradecer de novo aqui a Bave, o Sebrae também, e a BID por voltar aqui, assim, viu o pessoal querendo tirar foto. Vou manter mais um tempinho aqui. Bonito. Então, a gente fez um ranking das principais buscas, e aí a gente pegou os 5 maiores destinos buscados, por isso que a gente vê só aqueles lá. Provavelmente Bonito deve estar na lista, mas não está no top 5, deve estar mais... Mas nem por isso é um destino bem buscado, com certeza. E tem uma questão também dos aeroportos. Geralmente a gente pega com base nos aeroportos, tá? Então esse é um outro ponto. É isso. Obrigado. Falei que ia ser rapidinho. E agora eu tinha uma última pergunta. Agora quem conhece do Kayak? Agora todo mundo, né? Legal. Obrigado. Muito. Aí, ó, já estão pedindo sorteio. Mas muito legal, Gustavo, ouvir sua apresentação e importante a gente
esse papel, né, da moderação, como a Juliana fez, da gente ir conectando tudo, né? Assim, mudança de posicionamento, de mentalidade. O André trouxe processos, você trouxe aqui questões, né, que eu fico imaginando assim, né, as possibilidades que a gente tem, né? Vou usar aqui uma criatividade, tentar, né? Você imagina que, sei lá, eu tenho uma pousada e tenho ali um cadastro de clientes que já foram na pousada nos últimos 3 anos, tenho lá de onde eles são, né, dos locais, e aí eu tenho a possibilidade de usar o Kayak para ter um alerta de preço, de uma tendência de baixar o preço ali em tal período da passagem. E aí eu uso alguém da equipe para mandar disparar, ou remotamente, automaticamente, ou até manualmente, dependendo se a minha base é menor, dizendo, você está sabendo que no período tal a passagem para cá está diminuindo, você não quer vir aqui de novo, divulga para os amigos. Então, fiz um exercício rápido aqui, mas imaginando, né, como a gente adotando processos de inovação contínuos e envolvendo. Isso vale, obviamente, para o empresário, mas vale também para os gestores públicos, dos destinos, né? Então, é nesse sentido que eu faço até a minha primeira pergunta a você, para não me estender muito, porque eu não quero concorrer com o Alceu Valência, que vai fazer um show mais daqui a pouco, né? Mas é a minha primeira pergunta para ti, assim, como é que você imagina, né, se eu faço parte da governança de um desses destinos ou de outro, como a Regina perguntou lá, Bonito não está aqui. Então, se eu quero ser, digamos assim, cliente ou parceiro do Kayak, para fomentar o meu destino, a partir desses dados, a partir da inteligência que é gerada, vocês têm algum serviço, vocês têm alguma parceria para impulsionar destinos, campanhas de marketing? Era essa pergunta que eu tinha para te fazer. Legal, não, boa pergunta, e a sua sugestão é muito boa também, né? Quem tem uma pousada de poder colocar um alerta de preço, ver qual que é a sazonalidade, talvez a passagem vai estar mais barata, com certeza é um ganho, e tudo isso é de forma gratuita, né? Só entrar no Kayak, fazer uma busca, ver lá qual o período, e você consegue receber um alerta para quando o preço vai estar mais barato. Olhando para essa questão de destino, eu acho que um ponto interessante que o Kayak consegue ajudar, até falando de Bonito, é justamente as pessoas entram no metabuscador para pesquisar passagens, pesquisar hotéis, aluguel de carro e tudo mais. E a gente consegue atrelar, talvez, campanhas publicitárias específicas. Então, talvez eu tenha um destino que eu sei que tem alguns destinos concorrentes ao meu, que eu posso, talvez, trabalhar essa base. Então, a pessoa está buscando, sei lá, Porto Seguro, eu posso falar alguns outros destinos do Nordeste para quem está buscando Porto Seguro e aí sim poder trazer um tráfego para o meu destino. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. É trabalhado com campanha de mídia dentro do Kayak. O Kayak é uma plataforma de mídia, né? Então a gente consegue trabalhar esse tipo de campanha. E caso tenha interesse de trabalhar com isso, pode entrar em contato comigo, que a gente encaminha internamente. Mas, legal. E aqui, para quem perguntou sobre desconto, a gente está aproveitando fazer posso fazer um jabazinho? A gente está agora com uma campanha que é o Kayak Day, é uma semana de promoções de eventos, é kayak.com.br/Kayak Day, se vocês entrarem no Kayak mesmo, você vai ver um banner lá, e a gente está com oferta de vários parceiros, companhias aéreas ou redes de hoteleiras, dando até 60% de desconto aqui no Brasil, então vale a pena. É até sexta-feira, tá? Então... A próxima vez vou trazer algo para sortear, tá combinado, fechado. Legal. Só fazer uma última pergunta rapidinho. Deixa eu ver se minha leitura tá boa. Essa é a Mariana, não? Mariana. Mariana estava no hotel que eu estava, eu vi ela falando mais cedo com o pessoal de São Paulo, que teve a experiência da uva lá no Vale de São Francisco, e queria usar um exemplo dela aqui, né? Vamos supor que vocês conseguem gerar aqui a informação, vou puxar a sardinha para o lado do Sebrae, né? Trazer para o nível empresarial. Vocês conseguem avaliar que na região do Vale do São Francisco está tendo uma procura grande, que, né, em Petrolina, região, tal, mas ela quer comparar, de repente, no nível da empresa dela. Acho que, não sei se o seu eu estou falando sem saber exatamente qual é o seu negócio, mas vamos supor que fosse uma pousada. E aí ela queria comparar se, aqui, de repente, não está tendo, na minha pousada, tantas vendas, enfim. Vocês pensam a possibilidade, e aqui já combinando ali com a Ana Clévia, só no piscar do olho, né, de repente parcerizar com o Sebrae ou com outra instituição para gerar algum tipo de informação, de comparação das informações entre empresas? Por exemplo, o André comentou lá, a plataforma, pelo que eu conversei um pouco com o Reset, você vai ter uma noção se os seus custos estão mais ou menos competitivos
pelo que está sendo praticado no mercado de hospedagem. É isso, né, André? Então, poderia ter uma espécie de ação de comparação de dados para saber, estou no nível empresarial ou no nível de destino, né, um destino próximo do outro. Então, como é que você avalia isso e já de antemão também colocar à disposição para parcerias futuras, para a gente disponibilizar essas informações para os empresários e para os destinos? Não, legal. O Kayak, como um metabuscador, a gente tem muitos dados de buscas de origem, destino, data de ida, data de volta, de vários destinos específicos. A gente, com certeza, pode trabalhar um interesse mútuo de poder desenvolver dados que possa compartilhar e fomentar o turismo, né? Acho que o principal ganho da gente é justamente ajudar o turismo a crescer ainda mais, até como comentou, né? A gente não pode fazer a comparação com 2019, a gente tem que olhar além de 2019, né? Então, acho que o que a gente puder fazer para ajudar, com certeza a gente está interessado, sim. Muito obrigado a todos que ficaram. Vou passar para a Ana Clévia encerrar aqui o nosso painel. Muito obrigada, Gustavo e Cadu, por gentileza. Podem retornar aos seus lugares. Estamos encerrando, só quero fazer alguns agradecimentos e alguns registros. Não levantem agora, não levantem, aguardem mais 2 minutinhos, por gentileza. Primeiro, fazer 2 registros importantes. Quando eu vi os dados aqui de voos para a Imperatriz, por exemplo, é uma excelente oportunidade para o Jalapão, que é uma rota, olhando aqui para o Alex e a Gimari, né, colegas do Sebrae, que já é comercializado em conjunto. Então, quando a gente olha para dados, gente, nos faz refletir e otimizar oportunidades de fazer conexões. Então, Gustavo, você já está, o Cadu falou, né, que é o nosso gerente, mas a gente reforça o convite para a gente fazer uma parceria. Acho que aqui ficou claro para você a capacidade, a mobilidade do Sebrae nos territórios, eu acho que isso, e a gente precisa de dados para apoiar, a gente está falando aqui de destinos turísticos inteligentes, os dados que você traz apoiam o processo de gestão dos destinos, né? Fazer um outro registro que é da Luciana Leite, que é a secretária de Turismo de Ilhabela, esse destino incrível em São Paulo. Ela tem feito um trabalho maravilhoso e vocês vejam, né? A secretária está aqui desde o início, como é importante a gente ter uma liderança, uma gestora municipal que fica e assiste. E do mesmo jeito, a Cláudia, que está aqui, que é de Alagoas, o município é Marechal Deodoro, lá das Alagoas, né? Eu acho que tem mais alguma secretaria aqui, estão tentando me soprar. Tem uma... Não, você já falou, né? As duas já foram aqui citadas, as duas lideranças aqui, Dancei de Tu. Estamos realmente... Muito bem, ó, viu como é bom que a gente fala que cada um se identifica. E aí a gente... Olha aí, gente, muitos secretários aqui. Obrigada por terem se identificado, por terem ficado conosco. Eu quero fazer os nossos agradecimentos finais. E eu quero agradecer a pessoas que não necessariamente estiveram aqui conosco, mas que trabalharam junto para que esse dia acontecesse. Agradecer às colegas da UARE, da nossa unidade, nas pessoas da Heloísa e da Márcia, que contribuíram para esse trabalho. Para o Rafael Lima, da Unidade de Relacionamento com o Cliente, do Sebrae Nacional, nossos colegas, que também colocou esse site que está no portal do Sebrae para que vocês possam fazer as inscrições. Agradecer uma pessoa que nos ajudou imensamente, que eu creio que está nos acompanhando agora pelo YouTube, que é a Vivian Ribeiro. Sem ela eu não teria conseguido fazer esse trabalho, eu agradeço imensamente. E a nossa unidade de comunicação, no nome da Carlinha, da Carla, que também deu um apoio, um suporte incrível, e, obviamente, a nossa gerência pela confiança. E agora, e o mais importante, a todos vocês, nós fazemos tudo isso para contribuir, para fortalecer o turismo brasileiro. Não existiria Sebrae, não existiria turismo no Sebrae se não existissem os gestores municipais, se não existissem os empresários. E aos nossos parceiros e às lideranças que aqui estiveram conosco. A equipe que nos deu suporte, muito obrigada a todas vocês, a todos e a todas vocês, e a Juliana, aqui representando o BID, essa parceira incrível. Muito obrigada, boa noite, e agora nós vamos curtir o show do Alceu Valença, né, gente?